Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 3, com o tema A Encarnação do Verbo. A leitura bíblica em classe está em 1 João capítulo 1, dos versículos de 1 a 3, capítulo 4, dos versículos de 1 a 3 e 2 João 7. A palavra-chave é docentismo. E vamos abordar nesta lição heresias que negam a corporeidade de Cristo, a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo, como essas heresias se revelam hoje. A lição desta semana tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Desde o início da Igreja, houve tentativas de negar a deidade absoluta de Cristo, bem como a sua ressurreição. Esses grupos céticos tinham a pretensão de desconstruir o testemunho e a autoridade apostólica acerca de Jesus. Nesta lição, veremos como essas heresias se revelam. Atualmente, perceberemos que os movimentos heréticos não são novidades. Por isso, importa que a Igreja destes dias prossiga firme em seu compromisso de reafirmar a verdade sobre Cristo. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre como tema a encarnação de Jesus. Uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. O que é docentismo? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docentismo é a mais antiga heresia da história da Igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores desta heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus. Como verdadeiro homem, Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos, primos, pastores, Simeão, Ana, isso sem contar com o relato sagrado de sua infância, que enfoca seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. O que era desde o princípio? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos. Ao passo que João reforça o aspecto divino, os três evangelhos expõem Jesus extremamente ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o Verbo não somente se fez carne para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. A união hipostática descreve a união entre as naturezas humana e divina na pessoa única de Jesus. Entender adequadamente esta doutrina depende da completa compreensão de cada uma das naturezas e de como se constituem na única pessoa. O ensino bíblico acerca da humanidade de Jesus revela-nos que, na encarnação,
ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mórmons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populucho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sócia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Nas notas explicativas de rodapés, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. As expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.